Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do CACR11, fundo de papel high yield aí com uma pegada bem mais arriscada da Cartesia Capital, tá? Então é um fundo que a gente já falou aqui no canal, um vídeo aqui do mês passado, se eu não me engano, então vou deixar o link aqui fixado no primeiro comentário para quem quiser dar uma olhada, tá? Então é isso, é mais um vídeo de acompanhamento mesmo, vou mostrar para vocês como é que foi aí o último resultado, como é que tá a carteira do fundo, e para quem tá querendo investir nesse fundo que tá ficando tão famoso, pagando tanto que nele tá, vale a pena ficar aí até o final do vídeo, tá? Então fica aí de olho, vamos lá. O fundo tá aí hoje com uma taxa de administração de 1% ao ano e temos taxa de performance aqui, infelizmente, tá? 20% sobre o QCD, 110% do CDI, é uma taxa de performance bem puxada, por enquanto a gente ainda não deve ver tanto impacto nessa taxa de performance, mas com o CDI caindo ali para uns 9, 10%, pode ser que o IPCA já comece a passar ele, tá? Então a gente vai começar a ver uma taxa de performance bem puxadinha aqui mais para frente, tá? Patrimônio líquido do fundo hoje é meio que chegando a um fundo de pequeno a médio porte, né? Então 386 milhões de reais de patrimônio. É um fundo que ainda vai crescer muito, né? Então pagou aí no último mês 1,35, então só para mostrar para vocês aqui como que esse fundo paga muito, né? Ele pagou aí no último mês 1,35, mas o resultado dele mesmo foi 1,54 por cota, tá? Eles colocaram aí, se eu não me engano, 19 centavos na reserva. Então, bem legal de ver, como vocês podem ver aqui nos últimos meses. O fundo tá sempre pagando acima de R$ 1, assim, com uma certa gordura, né? Esse foi, se eu não me engano, o menor rendimento aí nos últimos 12 meses. Então, 1,35 foi o menor rendimento desse fundo. Então, chega a ser loucura ver o tanto que esse fundo paga, né? Eles deixaram claro aqui no relatório pra gente que eles estão aí com um saldo de correção monetária cruado, que é um saldo de inflação ou de crise que eles podem girar, os papéis que eles podem girar em carteira para gerar esse resultado aqui pra gente. Então temos aí quase 60 centavos por cota ainda de resultado que eles podem tipo, vender um CRI, comprar novamente, etc, sabe? Fazer um giro de carteira para gerar esse resultado aqui pra gente. Então bem interessante de ver também. Esse mês aí eles compraram alguns outros CRIs, então olha essas taxas. IPCA mais 12,68, IPCA mais 12,68 de novo, IPCA mais 13%. Então, assim, são taxas bem puxadas. A gente, só pela essa taxa aqui, a gente já consegue ver como é que esse fundo tem uma pegada bem mais pro high yield, né? Não chega nem a ser um middle risk, nada do tipo. É um fundo bem puxadão mesmo, tá? Eles colocaram aqui esse gráfico que eu achei bem interessante pra gente olhar como é que tá o acúmulo aí de inflação acruada do fundo. Então, como vocês podem ver aqui em fevereiro, a gente tinha bastante coisa, né? 6 milhões e meio. Só faltou eles colocarem aqui pra gente quanto que isso representa por cota, tá? Mas eu chuto aí que dá mais de R$ 1, tá? E hoje a gente tá aqui em janeiro de 2024 com 2 milhões e 264 mil, que representam 59 centavinhos, né? Então, se 2 milhões representa isso aqui, pô, 6 milhões representa mais de R$ 1, com certeza, né? Então, é bem interessante de ver aqui como que tá caindo, ó. Então, pro pessoal aí que compra muito esse fundo, que tá querendo comprar para longo prazo, etc, fica ligado nisso aqui, porque isso aqui a tendência é cair, tá, pessoal? Porque a gente não deve ter inflações tão fortes daqui para frente, tá? Deve ser só nesse primeiro semestre, e a expectativa é que no segundo semestre já não fique mais tão forte esse ano, tá? Então fica ligado aí nessa inflação acurada desse fundo, porque ele usa para resultado sim, vou mostrar ele para vocês já já. Então não fica se garantindo muito aí nesse rendimento de 1,30, 1,40 não, tá? Aqui eles colocam critérios de análise dos papéis que ele tem em carteira, então é bem interessante dar uma lida aqui também para quem está querendo investir nesse fundo. A gente falou sobre isso no último vídeo, então eles olham saúde financeira da empresa, financiamento integral, histórico do incorporador, né, histórico da construtora, liquidez do imóvel, histórico de vendas aí da construtora, etc, da região. Então eles têm uma análise bem interessante, tá? Aqui eles colocam nesse gráfico como que o fundo cresceu 340% no número de cotistas desde setembro de 2022. Então olha que doideira, cara. Eles entraram no IFIX mais ou menos no meio de agosto de 2022. E olha como é que o fundo cresceu loucamente, né? Então desde desse mês aqui pra cá, o fundo cresceu 340%, cara. Então é assim, absurdo ver o tanto que esse fundo ficou popular aí, também pagando pra caramba, né? O pessoal começou a buscar alternativas, porque, por exemplo, esse fundo aqui ele tem uma pegada parecida com o Urca, só que sem aquele monte de multipropriedade que tem lá no Urca, né? Então lá no RPR, né? Então é um fundo high yield meio que com risco de obra que nós temos lá no Urca também, só que sem multipropriedade, loteamento, essas coisas assim, tá? Então é bem legal aqui de ver. Aqui falando de DRE rapidamente, o fundo teve uma receita total de 6 milhões e 238 mil e uma despesa total de 336 mil,
que representa 5% de despesa frente à receita do fundo, tá? Então, é uma despesa bem pequenininha, bem legal. A média de papéis aí tá 10, 15% mais ou menos ao mês. Aqui eles gastaram metade do que é a média, né? Então, bem interessante ver 5% só de despesa. Mas lembrando que esse mês aqui eles só tiveram esses 5% porque tiveram outras receitas aqui interessantes, tá? Então, tivemos aí a amortização, tem recurso em caixa também, né? Mercado secundário, etc. Só de secundário aí foi mais de 1 milhão. Então é legal de ver, tá? Eu achei interessante que eles colocam aqui pra gente quanto é que vai ser pago de taxa de performance no primeiro semestre de 2024. Então, eles já colocaram aqui que esse mês já foi aí 6 milhões de reais e 6 milhões e 700 mais ou menos, né? Então, legal aqui eles deixarem isso claro pra gente. Então, o pessoal já consegue mais ou menos ter uma noção de quanto que é pago de taxa de performance. Outra coisa aqui super interessante nesse fundo, eles colocam esse gráfico aqui que destrincha todo o resultado do fundo nesse mês, tá? Então você consegue ver aqui operação por operação, ó, esses aqui são todos os papéis que ele tem em carteira, que eu vou mostrar aqui já já para vocês. Você consegue ver quanto que cada papel desse deu de resultado para o fundo no mês, né? Então você consegue olhar aqui esse Lifeco aqui deu 2 centavos, aí essa outra série aqui deu 2 centavos, a outra série deu 2 centavos também. Aí tem esse parque que deu 3 centavos. Aí a gente consegue ver aqui claramente quanto que eles guardaram aqui de reserva para distribuir em outros meses, 19 centavos. Aí teve aqui mercado secundário, né, 28 centavos, taxa de distribuição 21 centavos, etc, tá? Despesas administrativas, 8 centavos, etc, tá? Então é bem legal de ver esse gráfico aqui. Eu gostaria de ver isso aqui em outros fundos aí também, tá? Outra coisa aqui para vocês ficarem de olho também nesse fundo, aqui ele destrincha mais ou menos o resultado do mês, né? Só que de outra forma. Então a gente consegue ver aqui que 90 centavos esse mês foram de juros. Tivemos 18 centavos de amortização, 8 centavos de renda fixa, 21 de distribuição e 28 de mercado secundário, tá? Fica ligado aqui nesses 90 centavos aqui de juros, porque o fundo que está distribuindo quase 1,40 ter 90 centavos só de juros é até pouco, né? Mas como esse fundo ele acaba girando em alguns momentos, ainda tem muita inflação acruada, eu não diria que é tão preocupante. Mas fica ligado porque esse fundo não tem de resultado recorrente esses 1,30 aí que eles distribuem, tá? Então fica de olho nisso. Aqui em classe de ativos, 94% da receita do fundo está investida em CRIs, né? E temos aí 5,74% em caixa. Se eu não me engano, esse fundo gosta de ficar aí perto desses 5%, porque ele meio que entende como uma reserva de oportunidade, e deixa esse dinheiro meio que no CDI rendendo, etc, tá? Então é bem legal de ver isso aqui. Quase totalidade do fundo tá em residencial, tá? Então essa barra aqui inteira é residencial e aqui nessa azul claro tem um pouco de residencial também. Então é um fundo que tem bastante obra dentro, tem bastante risco de obra, né? Bastante incorporação aqui dentro, então fica ligado nisso. Temos um pouquinho de shoppings aqui, eles infelizmente não colocaram aqui a porcentagem pra gente, faltou, tá? E aqui como é que tá a indexação da carteira, né? Então é um fundo bem puxado pro IPCA, 87% do fundo tá em IPCA. E temos aqui um pouquinho em CDI, tá, pessoal? E aqui temos as taxas do fundo. Como vocês podem ver, as taxas dessa carteira que são bem altas. IPCA mais 12 pouquinho, quase 13%. Então, cara, sem a inflação vier zerada, esse fundo já consegue gerar aí mais ou menos 1% ao mês só de juros, tá? Então é bem interessante de ver isso. Temos aqui a taxa de CDI, a CDI mais 7, uma taxa puxadíssima, né? Então são grandes coisas aqui que esse fundo deve pagar aí daqui para frente, tá, pessoal? Aqui é a distribuição geográfica do fundo, só para vocês darem uma olhada, mais ou menos, né? Tem vários estados, bem interessante ver. Aqui a gente já consegue ter uma noção de como é que é a carteira do fundo. Aqui nessa tabela não temos tantos detalhes, são mais dados matemáticos, né? E lá no final do relatório eu vou mostrar ali para vocês algumas obras e incorporações que esse fundo tem em carteira. Falando aqui de concentrações, eles não deixam muito claro se isso aqui é um pulverizado ou não, tá? Mas temos algumas concentrações, como vocês podem ver essa aqui da Bari securitizadora. Como eu falei, a Bari costuma ter créditos pulverizados, então eu nem sei se dá pra gente considerar isso aqui uma concentração mesmo, uma pulverização, ou é algo pulverizado, tá? Então temos aqui 6,5% do PL nesse aqui. Aí temos esse outro aqui, CDI mais 7, 6,95% do CDI, né? Quase 7% da carteira. Então é CDI mais 7, então uma taxa bem puxada. E depois temos aqui PCA mais 12, 66, que parece ser tudo no mesmo lugar, tá? Então aqui tem 8%, 7%, 6%, 5%. Então uma taxa bem puxadinha aqui nesse fundo. Vamos colocar aqui 7,7 mais 6,88 mais 5,84.
28% da carteira, que parece ser a mesma alocação, tá, pessoal? Pela securitizadora, taxa, loan to value, etc. Parece ser o mesmo empreendimento, tá? Então, ficar de olho aí, porque esse fundo tem essa certa concentração, sim, tá? Aí aqui mostrando rapidamente para vocês, só finalizando aqui o vídeo, aqui uma das obras que ele tem, então como vocês podem ver aqui, é uma obra bem legal, né? Já está concluída, 94% vendida, então é um risco que já diminuiu bastante por a obra já ter sido vendida, tá? Aqui outro com obra sendo vendida também, tem outros com obra acontecendo ainda, tá, pessoal? Mas esse aqui é só um exemplo que eu tô mostrando para vocês. E, gente, no mais era isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Pra quem gostou, se inscreve aí no canal, deixa um like e vire membro aí pra apoiar meu projeto, tá bom? É isso, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Fui!